Arlong Park é incrível. Análise técnica de One Piece, parte 2. Narrador, vídeo patrocinado pelo Nailson. Bora lá ver essa peel do nosso querido narrador. Um vídeo sobre um grande arco, quero saber o que ele achou. Arlong Park, o arco onde a maioria de vocês me falou que é aqui que o One Piece te pega de jeito. Ah não, o One Piece me pegou de jeito há muito antes, né? O One Piece me pegou de jeito lá no iniciozinho mesmo, cara. Eu realmente não sei qual que é essa peel, sabe? Que só fica bom lá pra frente. Eu não vejo muita lógica nisso não, tá? Eu acho que o pessoal tá muito apressado e aí perde um pouco também essa questão de aproveitar o início, né? Ah, o One Piece fica bom lá pro episódio 500. Aí o cara vai naquela sede pra assistir e esquece de aproveitar o que vem antes, né? E muita coisa legal pra aproveitar. Como será que o Oda fez com que tantas pessoas considerassem que esse arco é um marco em One Piece? Será A parada desse arco de Along Park, pelo menos pra mim, é que esse arco em si, ele conseguiu sintetizar parte estrutural da fórmula narrativa que seria utilizada em outros arcos, né? E realmente é muito bom. que é tudo isso mesmo? Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre a segunda parte da minha análise sobre One Piece. Esse vídeo faz parte de uma playlist analisando todos os arcos de One Boa playlist, Piece. tá? Se você não viu os outros vídeos, clica aí no card pra ver depois. Os arcos não estão divididos exatamente como no mangá. Eu fiz uma divisão específica que marca alguns pontos narrativos dentro da história. Hoje vamos analisar do capítulo 69 até o 105 no mangá. Bora. Esse vídeo não é um vídeo analisando a história, e sim a narrativa de One Piece. Aqui vamos discutir sobre as técnicas de escrita usadas pelo Eiichiro Oda e tentar entender como ele faz o leitor se importar com a história. Sem mais delongas, vamos lá. E Bora lá. primeiramente, Arlong Park é muito bom! Sim, é muito bom. Realmente o que vocês falaram nos comentários estava certo. E esse arco meio que demonstra toda a proeza do Oda em fazer uma história emocionante, que nos faz nos importarmos com os acontecimentos, sentindo na pele o que os personagens sentem. Mas também, talvez, o autor estivesse um pouco desgastado no final, já que a batalha com o Arlong tem uns probleminhas. Já tá cansado, Oda? Ai, esse Oda não quer trabalhar mesmo, hein? Toda hora ele tá cansado. Que antes de falar dos problemas, vamos falar das partes boas, que sinceramente são muitas. Desde o início de One Piece, o Oda vai dando pistas sobre a Grand Line, e a cada acontecimento que passa, ela vai ficando cada vez mais próxima, tanto fisicamente quanto metaforicamente. Por exemplo, os inimigos são cada vez mais relacionados à Grand Line. O Bug quer ir pra lá, o Krieg já foi e voltou derrotado, e o Arlong veio de lá por escolha própria, e ainda trouxe um monstro. Isso cria uma curva de periculosidade narrativa. Cada novo inimigo foi mais bem sucedido na Grand Line do que o anterior, o que gera essa escala de perigo. E a apresentação dessa escala de perigo nesse arco do Arlong também apresenta a raça dos tritões, né? Seria uma raça muito mais poderosa que o ser humano, 10 vezes mais forte que o ser humano, né? Então, de fato, cria toda essa questão. É feita de maneira muito boa e simples. Temos um quadro com uma cidade coberta por névoa, e não conseguimos identificar direito as coisas. Mas então, os personagens ficam surpresos e assustados, e somos revelados a uma cidade onde todas as casas estão de cabeça para baixo. Um feito completamente absurdo comparado ao que fomos apresentados até agora. É contra esse tipo de força que os nossos protagonistas terão que lutar. Outro momento onde o autor apresenta a escala de força desses personagens é quando o navio da marinha aparece. Uma coisa que pode ser só minha visão, né? Que eu acho que poderia ter sido trabalhado de uma forma melhor é a seguinte. Em todo One Piece, a gente vê que o Oda trabalha uma questão de discriminação que os tritões sofrem no mundo de One Piece. Só que o primeiro contato que a gente tem com o tritão é com o vilão, né? Então, no início, a gente tem uma imagem muito negativa dos tritões. E com o tempo, claro, isso vai mudando. Tem a redenção do Hati e tudo mais. Só que quando chega na Ilha dos Tritões, a gente vê que ele cria um background para poder justificar, né, as ações do Arlong nesse arco da Nami. E eu acho que isso não existia desde o início. Eu tenho o sentimento que o Oda criou esse background para justificar as ações do Arlong, especificamente para poder meio que consertar isso. Porque, assim, a gente compra a ideia da discriminação que os tritões sofrem. A gente fica triste por eles. A gente fica puto por isso acontecer.
Só que a primeira imagem que a gente tem deles é uma imagem negativa, porque o Arlong é um vilão. Um vilão pau no cu. E basicamente toda a tripulação dele é de tritões, que também são pau no cu. Então, meio que, tipo, esse primeiro contato é muito negativo. Então, pra construir essa empatia por eles, o Oda teve que fazer um extremo, né, pra gente conseguir realmente ficar triste por eles. Claro, toda a alegoria que ele faz e tudo mais remete ao nosso mundo, então fica mais fácil, né, da gente conseguir se conectar. Mas eu acho que o background que ele dá pro Arlong é importante justamente pra poder mostrar que, tipo, mesmo que isso tenha sido um retcon, na minha opinião, que apesar do Arlong ser um vilão, teve uma justificativa social pra ele fazer tudo aquilo, né? Arlong morde a bola de canhão e os capangas destroem o navio. Uma ótima preparação narrativa. E não para por aí. Conforme a história avança, vemos mais do Arlong, inclusive no passado. E diversas técnicas para gerar antipatia por ele são aplicadas. Ele é corrupto, machuca pessoas que você gosta, inocentes, e também abusa dos mais fracos. Seu discurso sobre violência ainda deixa isso mais destacado. Ele diz que armas só trazem ideias erradas e violência, e que por isso tirou as armas de todos. E é melhor que eles trabalhem para a raça superior, para que não haja nenhum tipo de violência. Essa tática do Arlong de desarmar as pessoas me lembrou muito um assunto curioso, mas vou deixar para falar disso no final do vídeo. O decorrer da história também é muito bom. Os personagens estão em Que curioso. Qual pio ele vai trazer sobre isso de desarmar as pessoas? constante desencontro, o que serve para alguns propósitos narrativos. Primeiramente, isso movimenta a história, fazendo com que sempre Porque existe aquela grande falácia que um ditador, ele sempre vai querer que a população esteja desarmada, porque aí a população vai conseguir se revoltar contra ele e tudo mais. E aí toda vez que alguém é contra a política de armas, usam isso como argumento: o povo tem que ter direito a armas, pro povo se defender das injustiças criadas pelo mundo. E isso é algo que é pré-fabricado dos Estados Unidos e tudo mais. Desde que os Estados Unidos, eles convivem com essa realidade das armas e etc. Porque eles têm esse conceito de liberdade exacerbada. Mas existe essa grande, na minha opinião, falácia que ditadores gostam de tirar a arma do povo. E isso, dentro do contexto político do nosso país, a gente viu bastante, tanto antes como estamos vendo agora. Já que de um tempo pra cá, por exemplo, uns anos atrás, teve uma crescente gigantesca do armamentismo, armas sendo distribuídas para a população, pessoas comprando, sei lá, 5 fuzis de uma vez, e agora a gente está tendo uma política contrária, pessoas tendo o porte de arma mais dificultado, né? Tirando essa flexibilização com relação às armas. Estamos vendo uma política desarmamentista, né? E muito dessa pauta com relação à ditadura e tudo mais acaba surgindo por causa disso, né? Mas também a gente tem que ter em mente que o homem distribuir armas não quer dizer que ele quer que a população seja livre. Na verdade, ele pode estar prendendo a população numa ideologia própria e estar criando um exército pessoal dele, né? Tem essa questão também. O narrador não falou nada disso, tá, galera? Isso é uma parada que eu tô puxando a partir dessa abertura que ele deu. tem algo de interessante acontecendo. Também serve para dar diferentes perspectivas da situação, criando todo o contexto que precisamos para entender o que está em jogo para cada personagem nesse arco. E por fim, serve para administrar a curva de tensão. Com histórias paralelas, o autor pode mudar para qualquer uma delas no momento necessário, evitando que a história fique chata ou cansativa. Por exemplo, Lacrei. as cenas do Zoro e do Usopp nos fazem ter certeza que a Nami está do nosso lado, e nos faz ficar com mais raiva do Arlong também. E quando ela ataca o Usopp, eu fiquei: ué, essa quantidade de sangue tá bem suspeita, hein? Olhando mais de perto, eu percebi que a mão dela também tava com sangue demais. E pensei, isso tá meio suspeito. Será que ela perfurou a própria mão? E minhas suspeitas estavam corretas. Quando ela vai embora, dá pra ver a mão coberta de sangue, o que me fez ter certeza que ela tinha protegido o Usopp ali. O legal é que depois temos a aparição dela, com uma luva na mão que estava ensanguentada, dando as pistas de maneira bem direta enquanto ela fala que esfaqueou o Usopp. Se você não percebeu antes, agora você tinha novas pistas para perceber, e quando ela revelar a verdade, você vai voltar ao mangá e ver que tudo estava lá. Isso é muito legal, porém, essa cena pra mim foi estragada pela piadinha do Sanji de ser mulherengo. Ele impede o Zoro de engrossar pra cima da Nami, falando que ela é uma mulher indefesa. Tudo bem que o Zoro tava bravo, mas vamos analisar a situação. A Nami falou que esfaqueou o Usopp, falou pra eles irem embora e confirmou que ela era do bando do Arlong e enganou eles. Fora que ela é uma baita pirata inteligente. Cara, será mesmo? Eu jurei mesmo que o Usopp tinha sido cruelmente assassinado, cara.
eu acho que o narrador tá viajando. E sabe lutar o básico. Então, essa cena me tirou completamente da história. Porque todas essas informações o Sanji sabe. Sim, o Sanji sabe, mas o Sanji não vai permitir que o Zoro corra pra cima da Nami com espadas, né? Pô. Então, falar que ela é uma mulher indefesa é algo completamente viajado. Pra ele falar um absurdo desses, o background narrativo do Sanji precisaria reforçar algo assim. Mas a única coisa que foi apresentada como acima de todas as regras pro Sanji é dar comida para quem passa fome. E isso foi muito bem transmitido. Então eu realmente não gostei dessa cena. Meu palpite pra essa cena ser assim é porque foi a maneira que o autor encontrou pra essa situação se desenrolar sem que a dinâmica dos chapéus de palha fosse comprometida no futuro. E isso acabou gerando o início da terrível piadinha do Zoro versus Sanji. Mas mudando Terrível piadinha? Que isso? de assunto, teve uma coisa que me deixou com uma enorme dúvida. O Arlong tá controlando a ilha, certo? Ele obriga os habitantes a pagarem ele, e também destruiu todos os navios pra ninguém fugir. Então, como essas pessoas ganham dinheiro? Pensa comigo, se os habitantes da ilha não podem fazer comércio com mais ninguém do exterior, o cofre deles simplesmente vai se esvaziar. Então, independente de alguém comprar uma laranja com a Nojiko, o dinheiro não sai da vila. E no final, eles têm que pagar valores absurdos pro Arlong, o que simplesmente vai esvaziar os cofres de todo mundo. Fato. Já que o dinheiro que eles dão pro Arlong não volta pra eles. Eu não peguei algum detalhe ou isso é um furo de roteiro mesmo, porque eles ficam 8 anos assim. E se você não tem fluxo novo de dinheiro, simplesmente vai acabar uma hora. Fica aí o questionamento. Me responda aí nos comentários, por favor. Agora, indo pro Para de pensar, narrador. O narrador tá querendo pensar em economia e One Piece. Não dá, narrador. Para de pensar, cara. o chefe desse arco, que é a construção da Nami, realmente foi incrível. Tanto na parte narrativa quanto na parte dos acontecimentos mesmo. A criação desse contexto todo foi incrível. Percebe comigo. A Nami briga com a Belle Mary, negando os laços emocionais entre elas. E depois de tomar um tapão na cara, ela foge. Pra pedir desculpas pelo exagero, a Belle Mary decide fazer um jantar especial. Mas, por causa disso, o Arlong vê a fumaça da chaminé da casa dela. Então, sem dinheiro para pagar pela vida dela e das filhas adotivas, Belle Mary se recusa a esconder a existência das duas, preferindo a morte do que negar os laços entre elas. Percebe a rima dessa história? Tudo tá envolto nesse tema de laços. A convicção da Belle Mary fala mais alto do que qualquer outra coisa, e ela toma uma atitude considerada idiota por muitos, mas que era a única coisa a se fazer pra ela. É um momento muito poderoso de personagem. Pog. Todo esse processo gera empatia pela Nami e entrelaça muito bem as causas e consequências dos acontecimentos da ilha. E Exato. faz a gente ter cada vez mais raiva do Arlong. O impacto narrativo da morte da mãe adotiva da Nami é enorme. Todos esses momentos fortes de personagem e momentos fortes de criação de arco de vários personagens no passado da Nami faz com que tenhamos muita empatia por ela e mostra a enorme teia narrativa que o Oda criou. E depois de usar várias histórias incríveis como base para uma história mais incrível ainda, o Oda dá uma baita recompensa narrativa. Depois da Nami recusar ajuda de novo e de novo, quando o leitor já tá com vontade de dar um tapa na cara dela. Que isso? Não, não, quero dar tapa pra cada Nami não, que isso? É errado, é ruim, é crime, cadeia. Ela vira pro Luffy e fala. Luffy coloca o seu chapéu na Nami, a confortando da mesma maneira que o Shanks confortou ele, e brabo demais. Lembrando que nessa época o Luffy ele tinha um apego emocional gigantesco com o chapéu. O chapéu era literalmente o tesouro dele. Então ele botar isso na Nami quer dizer que ele confia nela, né? E que também ele estaria protegendo ela, dando esse conforto. Ele grita. E no maior estilo faroeste, heróis errantes, lobos solitários, a gangue tá reunida estilosamente, preparada pra, literalmente, botar pra quebrar. Nessa parte eu não me contive. Junto do Luffy gritando, eu levantei meu braço comemorando e falando: "É isso aí, porra!" Nos próximos capítulos, a gente tem exatamente o que a gente quer. Luffy vai direto pro Arlong, batendo em todo mundo que quer atrapalhar, e dando aquele socão na cara do Arlong. O clássico socão. A luta que decorre daí também é muito bem balanceada. O Zoro tava machucado, o Luffy se prende no chão, o Usopp leva um dos tritões pra longe e tudo mais. E aqui o Oda faz algo bem legal. Lutas individuais em grupo. Apesar de serem lutas 1 contra 1, todas essas lutas estão conectadas e, eventualmente, personagens mudam de alvo ou fazem alguma outra atividade Isso acontece muito em One Piece, cara. fora da luta deles. Junto disso, as cenas ficam trocando entre a luta em si e o resgate do Luffy debaixo d'água, sempre administrando a tensão para ir em uma crescente, cada vez aumentando mais e mais os riscos. E em mais um quadro de muito impacto,
Luffy volta. O timing foi incrível, não foi nem muito rápido, nem demorado demais. Porém, aqui eu acho que temos um problema. Lembram que eu falei no meu vídeo passado sobre as lutas do Oda serem meio simples? Eu mencionei isso como algo positivo, mas falei que as lutas do Zoro... Cara, assim, eu não acho especificamente que isso seja um grande problema. Eu concordo que as lutas de One Piece não são o maior exemplo de coreografia barra habilidade, né? Existem mangás shounen que tem lutas com uma coreografia melhor, isso é fato, eu realmente acho isso. Só que o One Piece, dentro do gênero Battle Shonen, eu acho que ele consegue transformar as lutas em grandes catalisadores de mensagens, porque sempre tem duas mensagens em choque. Nesse caso, vai ter a mensagem, a ideia, a ideologia, o pensamento do Arlong contra o pensamento do Luffy. E apesar de toda a coreografia da luta, por exemplo, não ser a melhor coisa do mundo, ou não ser uma grande luta, o que tá em confronto ali é a mensagem. Uma mensagem do Luffy contra a mensagem do Arlong. E no final, ganha quem o Oda quer, o Luffy. Porque a mensagem do Luffy ela tem que se sobrepor à mensagem do vilão, né? E até por isso que o Oda ele não mata vilões, porque ele fala que se a mensagem dele, o ideal dele é quebrado, então no fim ele já foi derrotado. E isso é pior que a morte pra ele. E isso é verdade. Isso tem um pingo de razão. Então eu acho que, tipo, ficar se apegando muito a coreografias de luta em One Piece talvez seja algo que se afasta um pouco. Eu acho que é mais legal observar as mensagens e ideias das lutas do que especificamente como a luta ela é feita em si visualmente. Claro, tem muitas lutas de One Piece que plasticamente são muito bonitas, outras meio confusas, outras nem tão criativas, mas o One Piece no geral consegue balancear legal essas coisas, na minha opinião. Mas eu concordo que realmente o One Piece não é o ápice em questão de coreografia de batalha. Não estavam tão legais assim. Acho que dessa vez o problema mudou um pouco. A luta do Zoro foi bacaninha, mas a luta contra o Arlong, ela faz o certo. Tem ciclo de tentativa e falha, a escala vai cada vez aumentando mais, só que ela não vai além disso. O cenário tem até uma boa utilização em um momento ou outro, com o Arlong entrando na água, mas depois disso é completamente ignorado. Viram só pedras sendo destruídas, enquanto a luta com o Don Krieg deixou uma tensão narrativa muito maior. O Luffy só tinha um caminho pra lutar. Tudo em volta era água. O Krieg atacava de longe e tinha vários truques. A luta teve uma coreografia, riscos, interação de cenário e interação de personagens muito melhor. Falando em cenário, tenho um probleminha com uma coisa que aparece nessa luta, que é o quarto onde a Nami fazia os mapas. Isso não é apresentado pro leitor em nenhum momento antes. Então, toda a cena do Luffy destruindo aquilo ali foi fraca. Eu acho que não. Assim, na minha opinião, tá? Eu acho que não. Porque fica subentendido que a Nami, ela trabalhava pro Arlong, né? E dizer que essa cena em si é fraca, eu acho que não. Eu acho que, sei lá. Eu acho que é um pouco além, tá ligado? Assim, eu entendo não ter pego ele especificamente. Mas cravar que a cena é fraca, eu discordo. Eu acho que essa cena narrativamente tem um propósito. E eu acho que como mensagem ela também tem um propósito muito grande, que é o Luffy dissociar todo o trabalho que a Nami fez pro Arlong, quebrando todo esse ciclo, esse sentimento de pertencimento que ela tem com o Arlong. Então eu acho que tem... Eu acho que essa cena ela fala muito mais por si só, tá ligado? Sinceramente, não senti nada vendo isso, e achei bem forçado a Nami chorando ali. E nesse momento, deixei de me sentir parte da história. Algo que deveria ser emocionante, não foi, porque eu nunca tive tempo pra me importar com aquilo. Então, pareceu mais o Luffy sendo maluco e desperdiçando o trabalho de 8 anos que ela fez. O Oda tenta dar uma dramatizada com a caneta manchada de sangue, o Arlong falando os negócios e tudo mais. Só que acho que ficou muito remendado, para tentar ter o impacto que o autor sabia que não existiria para os leitores. Em comparação, acho que uma das Não sei, eu discordo. coisas que mais me pegou nesse capítulo foi o catavento. Ele é destacado algumas vezes de maneira muito engraçada pelo Luffy, e no final do arco temos uma revelação muito bonita do motivo do velho da vila ter usado o catavento no chapéu até aquele momento. Sinceramente, foi a parte que mais me emocionou nesse arco. Então, chegamos em Logtown, e no capítulo 100. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal, dá o like e ativa o sininho. Eu já sou inscrito, eu já sou. Toda semana eu posto vídeos analisando animes, mangás e jogos de maneira técnica. Sinceramente, acho que esse é um dos melhores capítulos 100 que eu já vi.
Essa foi a primeira marca de One Piece, e também é o início narrativo da ida à Grand Line. E enquanto eu escrevia esse roteiro, eu pensei, cara, 100 capítulos, mais de 2 anos de publicação, e a aventura nem começou? Como assim? Pra melhorar mais ainda, E já começou, né? o capítulo acontece em um baita local icônico, com personagens novos muito interessantes e a aparição da Álvida e do Bug, que, pra quem não sabe, estavam tendo a sua própria história secundária na capa dos capítulos, junto com o Helmeppo e o Kobe. Tudo se conecta no capítulo 100, e é realmente assustador como o Oda coordena tudo isso, criando um baita momento narrativo. No capítulo 100, Luffy aceita sua morte. Como ele disse antes, ele morreria pelo seu sonho, e assim o fez. Se não tivesse sido salvo por um relâmpago. Muitos poderiam classificar esse momento como um deus ex machina, ou seja, quando o autor rouba na história, botando um acontecimento completamente fora da perspectiva do leitor para resolver alguma situação que não teria solução. Mas aqui temos uma diferença. Durante alguns capítulos, a Nami fala que tem uma tempestade chegando, que a pressão do ar tá caindo muito rápido e que é melhor eles correrem para fora dali, porque as coisas vão ficar feias. Então, tivemos pistas de que algo assim poderia ser possível. Não tem como não chamar esse momento de inesperado ou inusitado. Afinal, o Luffy Não, inesperado não é, né? ia morrer ali. Só que, como o nome do próprio capítulo Tipo, ok que a Nami, ela falou sobre isso, mas é um momento inesperado. Ninguém tava esperando que ia cair um raio ali, tá ligado? diz, The Legend has begun. A parada é que a Nami, ela só deu uma base pra isso acontecer. Mas que o raio ia cair especificamente no momento que o Bug ia cortar a cabeça dele e salvar o Luffy, é algo inesperado. A lenda começou. Ou, provavelmente, de maneira mais poética, o autor quis dizer o seguinte, o início da lenda. E de fato, o que acontece é digno de uma lenda. O local, as pessoas, E sim, fica subentendido que foi o Dragon, né? os acontecimentos, tudo preparado durante 100 capítulos para culminar em um caos coordenado como um maestro coordena uma orquestra. Os próprios personagens admitem o absurdo da situação e ficam incrédulos, E é muito legal o Dragon ser apresentado durante uma tempestade, porque a tempestade, ela também é um tipo de revolução, né? resultando em mais acontecimentos inesperados ainda. Por isso que eu acho que esse relâmpago não é um deus ex machina. Mas mesmo que fosse, cara, ele não é algo ofensivo pra narrativa da obra, sabe? É algo plausível. De fato, poderia acontecer. Mas, assim, isso não interfere em nada, porque o Luffy é o protagonista, ele não ia morrer, sabe? Não é um deus ex machina ofensivo a ponto, tipo assim, sei lá, o Luffy do nada cria algo, ele descobre algo, ele faz algo e vence, sabe? Então, sei lá, mano. Nesse ponto, até o Nika poderia ser considerado um deus ex machina, porque ele tem uma base, ele tem toda uma base, mas acontecer é inesperado, saca? E do nada, pro Luffy vencer, né, ser um fator essencial pro Luffy vencer a luta que ele tinha que vencer, é algo que pode ser considerado, né? Mas nesse caso eu não vejo como algo especificamente ofensivo, né? Apesar do deus ex machina ser considerado negativo pra muitos. E aí, Load, beleza? Ele permanece no limite da fantasia, das grandes lendas, que, quem sabe, naquela chance de 0.000001% teve alguma coisa que realmente aconteceu. Ele é o protagonista, né? Ele é o protagonista. Como diria Satoshi Mizukami em Sengoku Yoko, o protagonista, ele ao redor dele tem uma energia, a energia da probabilidade. A probabilidade que faz ele conseguir vencer coisas impossíveis porque ele é o protagonista. E essa é a explicação para um deus ex machina, né? Quando você consegue racionalizar o deus ex machina, essa é a ideia. E tem autores que brincam diretamente com isso de maneira proposital, tá? Não é uma questão preguiçosa para poder de alguma forma andar com o roteiro, né? E mesmo que você tenha achado que o relâmpago foi uma baita mentira, o Oda sabe que teve pouco tempo para justificar isso no início. Então ele bota mais justificativas durante o capítulo. Claro que explicação futura não justifica erro passado, mas como foi no mesmo capítulo, fica menos grave essa infração. E continuando, um homem misterioso aparece. O Smoker sabe quem ele é, Dragon, um cara que aparece no início do capítulo aparentemente interessado no Luffy e que aparece especificamente quando o Luffy tá de cabeça presa no chão. Então o pirata de borracha é jogado pra longe com um forte vento, e incrédulo com a situação, o Smoker pergunta por que o Dragon tá ajudando o garoto, e ele responde: não há razão para deter a jornada de um homem. E essa cena me deixou com muita curiosidade. Uma rajada de vento bem na hora que o Luffy estava preso, a ponto de jogar ele pra longe? Cara, isso não é comum. Indo conferir Fato, que leitura, hein, do narrador. e no anime, vi que a rajada era verde. E isso me deu todas as respostas que eu precisava. A pressão caindo, uma tempestade se formando, um tornado.
A verdade é que o Dragon tem a Akuma no Mi do Deus do Vento, tá? Nem é do vento. Esse homem salvou o Luffy de ser executado, criando uma tempestade. Esse homem, Dragon Monkey, tem alguma coisa aí. Afinal, quem é ele? Quem são os pais do Luffy? Quem são os pais da Nami, do Zoro, do Sanji? Então, sim, houve uma licença poética para um ato quase não explicado narrativamente, mas que, sinceramente, não me incomodou. Entendi, cara. Tipo, uma licença poética pra um ato que não foi explicado narrativamente. Mas o personagem tinha que ser apresentado como pai do Luffy pra poder salvar o Luffy? Tipo, é só uma preparação. Isso é quase que um foreshadow, né? Tipo, o personagem foi apresentado, ele fez algo e deixou aquela pulguinha atrás da orelha, né? Pra no futuro a gente descobrir quem era ele, por que ele fez aquilo e o contexto dele, né? Tipo, eu sei que não tem nenhuma base narrativa ali, mas não é como se fosse uma licença poética, saca? Eu acho que ele falou do raio e o Dragon. Pô, cara, eu não sou burro. Tipo, eu entendi, tá ligado? Ele tá falando do Dragon especificamente, né? Do Dragon ter salvo o Luffy. Não tem porém nessa parada aqui, no caso. Nessa questãozinha aqui não tem porém. Outro personagem de destaque em Logtown é o Smoker. Depois de ficarem alternando na apresentação entre marinha boa e ruim, como a boa sendo sempre um ideal de um personagem ou uma aparição fraca, temos o Smoker, um homem com cara de mal que fuma 2 charutos ao mesmo tempo e é mencionado anteriormente como monstro diversas vezes. O Oda prepara tudo isso pra gente, pra então mostrar uma menininha trombando nele e perdendo seu sorvete, com seu pai aterrorizado por ela ter sujado a roupa do Smoker. Mas ali o Oda não me enganou. Viu o truque vindo de longe. O Smoker agacha e diz: "Desculpa, garotinha, parece que minhas calças comeram seu sorvete. Mitada, tá? Compra um de 5 bolas agora." Esse contraste de cara mal com coração bom é uma das coisas mais fáceis de se vender na mídia, e vi isso chegando Fato. de longe. É a famosa técnica de ajudar uma criancinha pra gerar empatia. Fato. Eu falo mais sobre essas técnicas pra fazer a Pra tu ver, né, como o rapaz narrativando, né, ele tem um dom de Apolo, gente né? gostar de um personagem no meu vídeo A Arte de Apresentar Personagens. Link no card e descrição. E assim partimos pra Quando será que ele vai falar que o Luffy é narcomonarquista? Tô confuso. É em Alabasta que ele vai falar? Será? Reverse Mountain. E o Oda não se segura no Kishotenketsu, a Ah, o tal do Kisho tem sexo, né? Sou muito fã. estrutura narrativa oriental que sempre bota uma surpresa quase no final do capítulo. Logo Para com o quê? Foi uma pergunta. Que houve, gente? Não tô entendendo. quando estamos descendo para iniciar a aventura na Grand Line, uma enorme baleia aparece. Sério, Oda, você vai parar a aventura depois de 2 anos de preparação? O público quer ver essa aventura agora. Eu quero ver a baleia. Foi o que eu pensei quando eu li aquilo pela primeira vez. Mas eu já tava vacinado. O Oda é brabo, tem coisa aí. E tinha. Esse momento é muito importante para apresentar diversas informações pro leitor e pros personagens. Para amarrar tudo isso e não deixar apenas como um ponto de exposição narrativo, Lodi, o nome do canal, tá? É Cortes do Mitch, tá? É Cortes do Mitch, tá? Não sei o que o chat te falou, mas o nome do canal é Cortes do Mitch. No caso, é o meu canal. temos a baleia. Cara, uma baleia. Temos um passado trágico pra ela, o que naturalmente faz a gente simpatizar por ela. Eu sou muito fã da Labum, tá? E o Luffy arranja um jeito de envolver ela na aventura dessa história. Simplesmente ótimo. Até que, na última página do capítulo 105, o médico diz: "Esse garoto parece muito especial, não acha, Roger?" E aí tu arrepia, não tem como. A maneira que o Oda vai criando essa sensação de que você está na aventura certa, de fato no início de uma lenda, é muito forte. Assim, o capítulo 105 acaba, com muitas promessas implícitas. Será que é esse o pirata que estávamos esperando? Quando é que ele vai falar sobre a questão do desarmamento que ele falou que ia falar? Eu acho que sim. Tô curioso, o vídeo tá acabando. Antes de acabar o vídeo, eu tenho 2 adendos sobre a história. O primeiro é sobre a idade do médico. Ele diz que a promessa da baleia foi feita há 50 anos, e já nessa época ele não tinha mais o pique para se aventurar, o que presume uma idade de, no mínimo, 30 anos ou mais. E se ele era do grupo do Roger, quer dizer então que o Roger morreu há 50 anos atrás? Ou eu tô perdendo algo, tipo, o médico saiu antes do Roger morrer? Se for spoiler, por favor, só avisem que seria spoiler e que vocês não podem falar. Idade do médico, tá? Fica aí a pio. A outra coisa é sobre o Arlong. Ele desarma as pessoas da vila. É isso que eu queria saber, vamos lá. Mas por quê? Ele consegue resistir a balas de canhão, mas tem medo de que aquelas armas deem ideias erradas para os moradores da vila. No final, o que ele queria impedir, ele não conseguiu. E nunca conseguiria. Sabe o que é? Eis algumas coisas que não podem ser impedidas.
Um propósito herdado, o sonho de uma pessoa e a transição de uma época. Enquanto o ser humano procurar por respostas para a liberdade, essas coisas jamais poderão ser impedidas. Jamais. Goldie Roger, o rei dos piratas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deu muito trabalho pra fazer, mas eu acho que valeu a pena. Essas mensagens de motivação super... Tá vendo? O Arlong tirou as armas não porque ele tinha medo delas, mas sim porque as armas dão ao povo uma ideia de liberdade. Mas que nem eu já falei aqui, né? O homem que tira as armas nem sempre é um ditador. O homem que dá as armas com a justificativa de liberdade, às vezes sim é um ditador, criando o seu próprio exército, com a sua própria ideologia e oprimindo a outra metade que discorda. Então, tirar a arma, tá? Não torna a pessoa um ditador. Mas dar armas pode sim te tornar um ditador. Então, não é tão superficial quanto parece, né? Ao menos na minha opinião. Superação do início de uma nova jornada sempre motivam a minha alma shonen. Assim como a jornada do Luffy, a minha também só começou. E eu espero que vocês me acompanhem até o final. Se inscreve no canal para não perder nenhum episódio dessa série, curte o vídeo para me dar uma força. Porque arma, tá? Arma, no geral, não foi feito pra dar liberdade. Arma foi feito pra matar. Esse é o ponto. Arma mata, tá? Arma não é tipo, vou dar um tiro, estou livre. Não é assim que funciona. Não é à toa que se você dá um tiro com uma arma e mata alguém, você é preso, você não fica livre. Mas a arma, ela tem a ideia de quê? De revolução. Não é à toa que se um dia acontecer uma revolução, ou para acontecer uma revolução, as pessoas precisam pegarem armas. Todas as revoluções foram feitas assim. Então essa é o medo, esse é o medo do Arlong, o medo da revolução em si, tá? Então, mas isso não tá necessariamente atrelado ao fato de tirar a arma do povo, né? Porque o sentimento de revolta, o sentimento de querer uma mudança sempre vai estar atrelado ao povo. A arma não é um símbolo, a arma não é necessariamente um signo, porque a arma, ela foi feita pra matar, especificamente matar. Força e ativa o sininho para ser o primeiro a assistir de perto o futuro E aí vem a pergunta, né? Por que será que não tem armas em Boku no Hero? Fica a dúvida. do canal. E esse vídeo só foi Só minha opinião. possível graças à lenda do canal. Bom vídeo, hein? Bom vídeo do narrador. Tô ansioso pra ver as outras análises dele, tá? Como sempre, ele manja muito. Um dos grandes mestres da narrativa brasileira.